Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, cumprimentar os senhores congressistas e, de imediato, partir para a relatoria da proposição de número 7, de autoria de Manuelito Carlos Tavares, José Roberto Fishborn e Marcelo Vasconcelos. Essa proposição, ela trata da participação dos grupos de danças nos rodeios crioulos, que é a vedação de acumulação de premiação em dinheiro. A proposta: fica vedado o pagamento de premiação em dinheiro em mais de um rodeio no mesmo final de semana para o mesmo grupo de danças. As justificativas: nos últimos anos houve significativa alteração na sistemática da maioria dos rodeios crioulo nas atividades artísticas, notadamente nos concursos de danças tradicionais. As classificatórias foram abolidas e os grupos de dança se apresentam no único dia. A premiação em dinheiro cresceu muito nos concursos de danças tradicionais, especialmente para os grupos de danças adultos. A maioria dos CTGs que participam da área artística não acampa mais nos rodeios, e os grupos de danças chegam na hora de se apresentar, sempre correndo, e muitas vezes saem correndo porque tem que se apresentar em outro rodeio. O convívio não existe mais. A participação nos rodeios tem sido muito mais para ganhar a premiação em dinheiro do que o desejo de cultuar as tradições ou de convivência com amigos, ou pelo prazer de participar de uma atividade sadia com a família. Podemos dizer que na área das danças há uma corrida pelo prêmio em dinheiro. O modelo atual está eliminando as possibilidades de CTGs menos estruturados ou grupos de danças menores ganharem alguma premiação. Os prêmios em dinheiro acabam ficando um pouco mais de meia dúzia de grupos de danças de cada categoria. Para o promotor do rodeio, não há qualquer vantagem no atual modelo, porque os CTGs, especialmente os grupos de danças, não pagam nada e não gastam no rodeio. Eles somente ganham a premiação. De que vale ter 30 grupos de danças participando do rodeio, se nenhum deles contribui para o aumento da arrecadação ou com o aumento das relações de camaradagem e companheirismo que são próprios dos acampamentos? Diante de tudo isso, os autores propõem que o 63º Congresso Tradicionalista Gaúcho determine que o Conselho Diretor do MTG edite uma resolução imediata e a Convenção Tradicionalista faça as alterações necessárias no regulamento artístico, contemplando as seguintes medidas: que nenhum grupo de dança seja premiado com valores de dinheiro ou outro prêmio com valor econômico em mais de um rodeio a cada final de semana. Que o grupo de danças que optar por participar em mais de um rodeio no mesmo final de semana somente concorrerá à premiação em dinheiro no primeiro que participar. No outro ou outros rodeios, somente concorre ao troféu. Mesmo que o grupo de danças não seja premiado no primeiro rodeio que participar, perderá o direito de concorrer ao prêmio em outro rodeio naquele final de semana. A entidade que não comunicar os promotores de um rodeio de que participou de outro rodeio naquele final de semana e eventualmente receber dupla premiação em dinheiro, além de obrigar-se a restituir os valores, ainda responderá a processo administrativo no âmbito do Conselho Diretor do MTG, e o patrão da entidade responderá a procedimento no Conselho de Ética do MTG. No caso de um grupo de danças ficar classificado no segundo rodeio que participar, e para sua classificação estiver prevista a premiação em dinheiro, os valores serão entregues à entidade que ficar classificada logo a seguir e dessa para a seguinte. Que o 63º Congresso divulgue uma carta de estímulo aos concursos individuais, com um chamamento para que os promotores de rodeios valorizem os artistas das mais variadas manifestações, seja oferecendo boas condições de apresentação, seja definindo premiação atrativa. Que o 63º Congresso determine a diretoria do MTG e as coordenadorias regionais ações práticas junto aos promotores de rodeios
para que as áreas de acampamento sejam providas das condições necessárias a que as entidades fiquem bem instaladas, especialmente com boas estruturas hidráulicas, elétricas, de sanitários, de banho para os acampados. Bom, vamos ao relatório. Verificando atentamente os regulamentos vigentes, essa relatoria nada encontrou que impeça a apresentação da presente proposição. Há que se elogiar os autores por trazer à discussão esse assunto tão relevante, que visa criar ferramentas que proporcionem sustentabilidade aos eventos artísticos. Quanto ao mérito da proposição, a relevância se deve à necessidade de coibir abusos que afrontam os reais objetivos do tradicionalismo. A permanência em um único evento pode proporcionar uma retomada de consciência, visando diminuir a competitividade negativa, trazendo de volta a convivência amigável e a confraternização fraternal entre os integrantes de entidades diversas. Conversando com os autores, eu sugeri duas pequenas mudanças no texto. Primeiramente, não que se determine a convenção que mude o regulamento, mas que se encaminhe a convenção para a discussão da proposta, no caso de ser aprovada aqui. E a outra que se estenda não só aos rodeios crioulos, mas a todos os eventos artísticos, o que houve a concordância por parte dos autores, né? Então já fica no texto determinado que a proposição ela seria extensiva a todos os eventos artísticos e não só aos rodeios crioulos. E no texto simplesmente se modifica deixando então que o 63º Congresso Tradicionalista determine que o Conselho Diretor do MTG edite uma resolução imediata e depois encaminhe a Convenção Tradicionalista Gaúcha para as alterações necessárias no regulamento. O parecer, então, é favorável e eu peço, então, à plenária a aprovação da presente proposição. Com as palavras, os proponentes. Muito bom dia a todos. Cumprimento o nosso presidente do Congresso, a cada um dos congressistas que aqui se encontram. É bonito de se ver uma plateia ampla e com muitos jovens participando dela. Essa nossa proposta, ela não é uma proposta que visa impor ou restringir atividades. É uma proposta que visa retomar o tema do primeiro tema anual do Movimento Tradicionalista Gaúcho, apresentado por Ivo Benfato. Se eu não me engano, foi em 97. Consciência tradicionalista. Retomada da nossa consciência do que é que nós estamos fazendo. Reavaliar o que estamos fazendo. Hoje, esta área da dança, na questão da disputa por dinheiro e da busca de dinheiro, que até entendemos que seja necessário, todo mundo precisa, para manter, para pagar, para isso, para aquilo, está pior que a campeira. Nós criticávamos até algum tempo a atividade campeira, que havia um exagero competitivo na questão financeira, e discutimos isso no Congresso de Lagoa Vermelha. E aprovamos lá uma proposta de apoio, incentivo aos rodeios sem premiação em dinheiro. O que nós estamos fazendo aqui não é proibindo a premiação em dinheiro. O que nós estamos querendo é que nós paremos um pouco, se a Maria Isabel deixar eu continuar, que nós paremos um pouco de buscar essa permanência, essa gana para tomar um mate, para conviver,
para participar dos eventos. Isso vai ser bom para o movimento, para o futuro do movimento, para quem promove o rodeio, para as entidades, para nós tradicionalistas, para os jovens, para todos. Esta é a proposta. Evidentemente que nós não podemos proibir a que uma entidade participe aqui de manhã e de tarde ali. Não podemos proibir isso. É o direito das pessoas fazerem. Mas, na questão da premiação, que a entidade concorra só no primeiro rodeio que vai. Nos outros pode ir. Mas aí a premiação, quem vai concorrer são os outros que não participaram de outros rodeios, que vão participar só daquele. Isso parece, pelo menos a intenção é, que ajude a melhorar essa questão aí. Este é o objetivo da proposta que está sendo apresentada neste momento. Eu vou passar para o Marcelo Vasconcelos, que é um homem da dança, vinculado à dança há muitos anos e atualmente é o diretor de dança do MTG, que tem a linguagem do pessoal envolvido na dança, que efetivamente eu não tenho. Segundo o Ciro, o pessoal da meia idade para mais. Eu acho que eu estou nessa aí, né, Ciro? Bom dia a todos. Me chamo Marcelo Almeirão Vasconcelos, aqui da cidade de Uruguaiana, e atualmente subdiretor de danças do MTG. A ideia da proposição, como bem disse o nosso presidente, é de estabelecer o convívio entre as entidades. Algo que nós discutimos e de certa forma refletimos sobre aquilo que nós vivíamos anteriormente no FEGART, no antigo FEGART, onde os grupos de certa forma participavam e, além disso, congregavam entre si, conversando, fazendo, de alguma maneira, uma tertúlia e buscando a convivência, acima de tudo a convivência. Ao longo dos anos, isso foi se mudando, isso foi se modificando e a competição ficou, de uma certa forma, cada vez mais acirrada. Então, a nossa ideia é justamente para que as entidades e os grupos de danças possam, de alguma maneira, confraternizar mais entre si nos eventos. E, acima de tudo, não desorganizar aqueles outros eventos que estão fazendo naquela mesma data, promovendo o seu rodeio, promovendo a sua festa campeira. Que em alguns momentos fica aguardando, emperrando, de uma certa forma, a evolução do evento, em função de estar esperando o grupo X, o grupo Y, que está disputando em outro evento. Então, a nossa ideia, além da questão da confraternização e da convivência, é também buscar uma melhor organização de cada evento nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado. Vamos para a sua manifestação. Está com a palavra Andréas, conselheiro. Eu, quando li a proposta, eu só me preocupei em um detalhe. Se fala na proposta em grupos de dança, não em entidade. Por exemplo, vou pegar um exemplo e vocês acham que vão concordar comigo. Eu tenho um grupo grande na minha entidade com 30 casais. E eu monto 2 grupos de dança e vou em 2 rodeios. Eu não tenho como saber se algum dançarino que dançou no primeiro rodeio dança no segundo. Porque a proposta fala em grupos de dança. Então, eu sugiro que seja trocado grupos de danças por entidade. Aí sim, aí a proposta tem o seu êxito, né, da forma de participar, de ficar durante o dia do evento. Porque senão eu posso usar desse artifício de montar 2 grupos, indiferente à categoria, principalmente nas categorias menores, mirim, juvenil, onde a gente muitas vezes tem bastante criança dançando, e aí eu monto 2 grupos. Vai a coordenadora artística num rodeio e eu no outro. E aí, pela proposta, eu não estou com o mesmo grupo de dança nos 2, eu tenho direito a pegar a premiação. Então, a minha sugestão é só essa, que se troque, então, grupos de danças por entidade. E o meu parecer daí seria favorável. Com a palavra, a senhora Maria Isabel. Bom dia a todos. Quanto à proposta, eu entendo
que ela é um pouco antipática. Porque como proibir de receber premiações em dinheiro porque ganhou num rodeio no mesmo final de semana? Eu penso que, e tenho a certeza, que os rodeios organizados pelas entidades são de responsabilidade de cada entidade. E dou um exemplo bem claro. O concurso de prendas e de peões, a fase interna não está regulamentada pelo MTG. É responsabilidade da entidade. E nesta linha de pensamento que eu sigo, é este viés. Por isso, sou contra a proposição. O inscrito a seguir seria Adão Celir da Mota, que já escreveu aqui. A favor? Quer se manifestar? Bom dia a todos. Bom dia, os amigos da mesa, Melo, os demais congressistas. É Adão Celir da Mota, 30ª Região Tradicionalista, Novo Hamburgo. Um pouco de dificuldade na voz, mas vai dar para nós nos entendermos. A proposição, ela é realmente um pouco complexa. Ela dá para as interpretações do pró ou contra, enfim. Mas ela tem seu fundamento essencial justamente na parte em que se refere ao movimento tradicionalista como agregador, agregar as entidades tradicionalistas e agregá-las no seu todo, no sentido de fraternidade. Nós temos um exemplo que, dentro das próprias entidades, com raras exceções, é um pouco difícil você congregar a entidade no seu todo, todos os grupos, fundamentalmente as entidades que têm bastante pujança em termos de grupos, a mirim, juvenil, adultas e as outras manifestações espontâneas, todas dentro do CTG no mesmo momento. E nós temos exemplos práticos do nosso CTG, que é o Porteira Velha, lá de Novo Hamburgo, e de outras entidades nossas também de lá, em que o rodeio é o grande elemento agregador da própria entidade no rodeio. De nós lotarmos 2 ônibus, mas as condições, ir para o rodeio e lá nos acamparmos no CTG por inteiro, com todas as invernadas, todos os grupos de dança, e lá passar 2 dias, 3, confraternizando, agregando a própria entidade tradicionalista. E quando o grupo de dança, que normalmente é o grupo adulto, que se torna o grande artista da casa e que entra numa nave e chega no primeiro rodeio cedito no mais e batalha ali, cria problema para a comissão organizadora, para ele ser o primeiro a se apresentar, porque ele já está com a mala pronta, o motorista com o ônibus ligado, só aguardando que ele saia da pista e vai direto para dentro do ônibus para correr para o outro rodeio. Às vezes, aquele CTG não deixou lá a mirim, a juvenil e as manifestações espontâneas para ali representar e confraternizar com as demais entidades tradicionalistas. Não. Eles estão correndo em busca do dinheiro. Então, a Maria Isabel tem razão no momento em que ela diz que é um pouco antipática, que é a questão da premiação em dinheiro. Mas nós, como não vai ser uma proposição fechada, que vai ser para ser estudada ainda, para ir para a convenção, para que possamos aprimorar isso aí e chegarmos a um consenso sem prejudicar ninguém e sem se tornar antipático. Lá na nossa região, muitas vezes eu já dei essa sugestão
para os organizadores dos nossos rodeios. Não sei se seria uma das soluções, mas é um caminho para que fizesse as inscrições casadas entre... Não pode se apresentar um grupo sozinho, por exemplo, se não tiver a inscrição. Ah, não, mas o CTG só tem um grupo, é meio complicado também, né? Mas que pudesse inscrever os mirim, juvenil e adulta, e que não tivesse a inscrição separada e que dançasse em bloco. Eu sei que também é complicado a questão da comissão avaliadora, mas se nós botássemos assim, que no mínimo uma mirim com adulta ou uma juvenil com adulta e o CTG se apresentasse em bloco. E até favoreceria o tempo, porque o grupo musical sobe ao palco, equaliza o som e serve para 2 ou 3 grupos no mesmo momento. Nós já tivemos experiência, mas só que no rodeio em que quando tem grandes participações, que você tem aí 40 grupos adultos, 40 juvenil, é meio complicado. Mas, de qualquer sorte, eu venho aqui para procurar ajudar e não complicar. Mas trazer essas informações, que é fundamental, que todo mundo sabe, é meio chovendo molhado, mas não tem importância, é de que, no momento em que nós conseguirmos levar o CTG por inteiro e permanecer por inteiro lá naquele rodeio, nós estaremos contribuindo, como disse aqui o Carlinhos, nós estamos contribuindo para a parte financeira do promotor, nós estamos confraternizando com as demais entidades tradicionalistas e nós estamos agregando o nosso próprio CTG. Era essa a minha participação, obrigado pela atenção. Se não ajudei, eu acho que não atrapalhei, eu acho que estou ajudando a construir essa ideia para a próxima convenção. Obrigado a todos. A próxima inscrita, já colocaram aqui a favor, mas quer usar da palavra, Gilda Galeazzi, que seja objetiva, dentro do tempo limite estabelecido pelo regulamento. Sou Gilda Galeazzi, coordenadora da 7ª Região Tradicionalista. Sou a favor da proposta no sentido de que tivemos a oportunidade este ano, no findar do ano de 2013 e no início de 2014, trabalharmos uma como organizadora e promotora do Rodeio Internacional de Passo Fundo, que ocorreu em dezembro de 2013. E como coordenadora e também junto à comissão organizadora do Rodeio Crioulo de Marau, que ocorre sempre no último final de semana de fevereiro. E nós tínhamos, nesta época, também os rodeios da 11ª Região e na 24ª. O que ocorre? As entidades, e esta é que eu deixo a pergunta e o questionamento aos autores. O que ocorre? Hoje, as entidades, dependendo do tipo do rodeio, o nome do rodeio, eles fazem algumas modalidades, algumas categorias dos grupos de dança no sábado. E o que está ocorrendo de fazerem a pré-mirim, mirim no sábado e a juvenil, adulta e a chirua no domingo. E o que ocorreu no Rodeio Internacional de Passo Fundo e também no Rodeio Crioulo de Marau. E nós tínhamos rodeio na 11ª e na 24ª. E as entidades tradicionalistas participaram no mesmo final de semana com os eventos. E aí é que eu pergunto aos autores, como é que ficaria esta proposta? Se as entidades fazem os eventos, principalmente a programação da artística, com os grupos de dança, divididos em categorias, um no sábado e outro no domingo. Também as entidades seriam punidas? E eu sugiro que no primeiro momento, no primeiro ano, não se puna as entidades, porque o movimento tradicionalista gaúcho só existe porque nós temos as entidades tradicionalistas que dão o sustento para o movimento, a nossa federação e também as regiões tradicionalistas. Por isso que eu venho aqui, como coordenadora da região, com 14 anos de experiência na 7ª Região, para que os autores, neste primeiro momento, tratem, não como punição, como punitivo, mas sim como advertência,
para trabalharmos e no próximo congresso ou na próxima convenção vermos como será administrado isso pelas entidades tradicionalistas. Porque é muito bonito nós estarmos aqui no plenário a aprovar e depois os promotores dos eventos é que têm que executarem as propostas. Eu sou de parecer favorável desde que não seja punitivo e sim advertência. Diante das manifestações, temos 3 a favor e 1 contra. Mas assim mesmo eu vou consultar. O Tim, a favor ou é contra? A favor. Hildo Wagner, a favor ou contra? Que é Hildo? A favor? Tá. Pergunto, os autores querem votar? E o relator? Com a palavra. Primeiro, queria dizer o seguinte, o objetivo não é punição, tá, Júlio? Não é isso. Pois lá, a convenção vai discutir a melhor forma de implementar, de fazer e tal. O objetivo é fazer com que as pessoas cumpram. Tá? Então, não tem... Evidentemente que toda norma, toda lei, para ter efetividade, tem que estar atrelada a uma sanção pelo não cumprimento. Senão não existe lei. Tá? É proibido dobrar à esquerda. Tá, e se eu dobrar? Não pega nada. Então não é proibido. Tá? Então tem que ter uma sanção. E a sanção é só para quem ludibriar. Ou seja, esconde, não diz, tenta ludibriar. Ah, este é o objetivo. O que não pode é ludibriar, nós temos que ter... Né? Mas eu queria chamar a atenção para uma outra questão que ainda não foi falada aqui, apesar de que está na proposta, o relator já falou, que é a questão das apresentações individuais, que são extremamente prejudicadas pelo sistema que está aí. Nos grupos de dança, o declamador do grupo que quer declamar não pode mais declamar. A declamadora não pode mais declamar. O gaiteiro não pode mais participar do concurso de gaita. Sim, porque ele tem que ficar correndo de um rodeio para outro, acompanhando os grupos. Tá? Então, esse é um outro problema. Essa tentativa de fazer com que as pessoas fiquem num evento vai possibilitar a que se retome toda a participação das categorias individuais. Por quê? Porque vão estar no rodeio. Bom, então eu vou estar aí, vou dançar, vou também declamar, vou participar da chula, vou participar do intérprete e assim por diante. Então essa é a facilitação que nós queremos. Tá? E na questão levantada aqui pela doutora Maria Isabel, devemos dizer o seguinte, que o movimento tradicionalista gaúcho tem nos seus regulamentos campeiro e artístico e esportivo regulamentos para as entidades cumprir. O regulamento artístico do MTG é para as entidades, não é para o MTG. Tá? Então o MTG já estabelece as regras para as entidades cumprir, através dos 3 regulamentos. Tá? Talvez tenha passado despercebido da companheira. Obrigado. O relator quer votar ou não? Qual a palavra? Só um pequeno esclarecimento que me questionaram ali, só para os mais jovens. Quando nós falamos aqui em rodeio crioulo não é um evento campeiro. Tá? Rodeio crioulo é um evento campeiro, artístico e esportivo. Só para esclarecer assim para alguns jovens que ainda não tinham esse conhecimento. Tá? Quanto à questão da proposição, nós temos sim a responsabilidade de criar instrumentos para garantir os reais objetivos do movimento. Nós precisamos criar esses instrumentos, mesmo que às vezes possa parecer antipático. Pode parecer antipático para uma minoria que talvez não tenha os interesses que são os verdadeiros interesses do movimento. Tá? Então, mais uma vez, eu peço que se aprove essa proposição, que teria já vigência imediata e que se fosse para a convenção, para discussão, porque realmente é relevante, principalmente para a gente que vive no meio que sabe. Após encerradas as manifestações,
nós solicitamos, senhores congressistas, que cada um recebeu no credenciamento um cartão com a cor mais linda do Brasil, vermelho. Eu coloco em votação a proposição que agora foi apresentada. Quem está a favor, levante o cartão. Obrigado. Quem está contra, levanta o cartão. 2. Aprovado a proposição por maioria absoluta.